Já está. Olá, Ana Sandra, como está? Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui presente com a gente. Já está. Olá, Ana Sandra, como está? Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui presente com a gente, na Associação de Psicólogos Brasileiros em Portugal. Meu nome é Patrícia Egerland, sou atual presidente da associação. A associação foi criada, falando um pouquinho dela, foi criada em agosto de 2021, efetivamente documentada, né, porque ela já existia durante a pandemia. É uma associação independente, sem fins lucrativos, e a nossa missão é promover o acolhimento, né, do estudante, do profissional da psicologia, estender para outros profissionais, né, sempre preocupados com a responsabilidade, democracia e ética, fomentando a reciprocidade da relação entre as sociedades brasileira e lusófona, né, e bem como as suas instituições, né, a fim de disseminar a complementaridade em outras áreas do conhecimento. Então, hoje eu estou aqui com a Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega. É psicóloga, é professora, é paraibana, né? Como você disse ali no discurso que a gente já comenta, é a primeira nordestina assumindo essa posição no Conselho Federal de Psicologia. Foi vice-presidente de 2016 a 2019, juntamente com Janine, né? Isso. E depois assumiu como presidente de 2019 até 2022, precisamente até o sábado, né? Então, assim, primeiro agradeço, né, de você estar aqui, aceitando nosso convite. Já desde agosto a gente já está nessa de conversar, e aí deu problema com o sistema e sinal, enfim, mas chegou a hora. E assim, eu venho já acompanhando, até 2016 eu tive ali no congresso em São Paulo, né, no Corep, e lembro, assim, da entrada do Giannini, porque foi bem a passagem, né, terminou em 2016, e ele que assumiu nesse mesmo ano, depois em Brasília. Mas ele é de São Paulo, né, e eu conheço de lá. E assim, para mim foi um marco. Em 2016, quando eu tive os últimos contatos com o CRP em São Paulo, e vocês entrando. Então, eu me sinto, assim, honrada de ter participado dessa ponte, né, que vocês atravessaram para chegar no CFP, quando assumiram. E eu queria falar um pouquinho, eu acho que a gente tem que começar com, primeiro, assim, também agradecer a nossa participação no Congresso Nacional de Psicologia, que foi em junho deste ano, né? Eu gostaria de saber, a princípio, assim, qual a importância, depois que nós nos apresentamos para o CFP, recebemos o convite com muita honra, qual a importância que você vê da associação, da APBP, com relação aos psicólogos brasileiros? Deixa eu ligar aqui o meu microfone. Patrícia, queria agradecer a possibilidade, a oportunidade da gente poder fazer aqui essa conversa, né? E aí dizer que fico muito grata pelas suas palavras e dizer que vocês estiveram com a gente, né? Agora no último CNP que aconteceu esse ano,
e o Congresso Nacional da Psicologia, ele é organizado pela APAF, né, que a gente chama de Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras do Sistema, e a APAF, ela deliberou em dezembro do ano passado que os países, né, que tratam ou que têm alguma interseção com a psicologia brasileira, que eles seriam, então, convidados a participar do Congresso Nacional de Psicologia, e aí os países foram convidados e nós ficamos felizes de que Portugal, de que vocês da associação tenham aceitado o convite e tenham estado lá com a gente, foi muito interessante, muito importante. Acho que a associação ela tem um papel muito importante, porque a gente sabe que já nesses últimos anos, sobretudo, né, por esse movimento que tem acontecido no Brasil, as crises, né? A gente vive um momento de muitas crises. Teve a crise sanitária, mas tem crise política, tem crise econômica, tem bastante crise. E a gente tem acontecido o movimento de circulação de muitos psicólogos brasileiros em outros países, em Portugal principalmente, por ser considerado aí um país muito próximo, um país irmão do Brasil. E aí a perspectiva de que a associação, ela de fato cria um elo de comunicação entre essas pessoas que saem do Brasil e vão para Portugal, na perspectiva de ingressar, por exemplo, no trabalho, de atuar enquanto psicólogo, ou mesmo de compreender qual o processo que precisa ser feito efetivamente para validação. Então, eu entendo que a associação ela cria um elo de ligação, de comunicação muito importante entre os psicólogos brasileiros e o seu desejo de validarem seus diplomas e poderem atuar enquanto psicólogos em Portugal. A gente sabe que o nosso sonho, que o nosso desejo era que o fluxo entre esses dois países, Brasil e Portugal, para a circulação de psicólogos, fosse muito mais fácil, né? Assim, é um sonho que eu particularmente sonhei bastante, o sonho de que a gente pudesse facilitar essa circulação entre psicólogos brasileiros e portugueses, mas a gente sabe que isso exige uma série de tratativas que tem a ver não só com os conselhos de classe, no caso, no Brasil, o Conselho de Psicologia, em Portugal, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas tem a ver também com os órgãos, como aqui no Brasil, com o MEC, que cuida da formação, e em Portugal também com outros órgãos que tratam da perspectiva da formação dos profissionais em psicologia, que a gente sabe que guarda ali suas diferenças, suas singularidades, enfim, mas, de fato, é um desejo de que a gente pudesse, efetivamente, em algum momento, estreitar esse laço para que seja bem mais simples, seja bem mais fácil que os psicólogos, tanto os brasileiros que estão em Portugal, quanto os portugueses que, porventura, estiverem aqui no Brasil, porque a gente sabe que essa dificuldade ela é quando a gente vai daqui para aí, mas também é quando os psicólogos portugueses vêm para o Brasil. Esse processo de validação não necessariamente é simples. Com certeza, tem ali umas burocracias e a gente vai, a partir do ano que vem, vai tentar equacionar isso, né, para tentar viabilizar esse processo de facilitação ali no reconhecimento. A gente tem uma expectativa, Patrícia, agora aqui no Brasil, com a mudança do governo, que a gente possa conseguir facilitar esse diálogo no Ministério da Educação. Porque em 2000 não sei, acho que foi em 2017, não tenho muita certeza agora, eu estive em Portugal, nós fizemos reunião com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e era muito, naquele momento, o desejo, acho que era ali, final de 2018 agora. Só que aí, naquele momento, houveram eleições no Brasil e houve a mudança de governo brasileiro que impossibilitou, já naquela época, de que, de repente, tivesse havido um diálogo mais efetivo entre Brasil e Portugal, no que se refere à perspectiva de um diálogo com relação à validação de diplomas. Eu espero que agora, quem sabe, a partir do ano que vem,
com as mudanças do governo brasileiro, e a gente espera as mudanças que ocorrerão no MEC também, a gente consiga possibilitar esses diálogos. Com certeza, Ana, esse é o nosso sonho aqui, né? Porque muita gente chegando, muitos profissionais, né, chegando da área aqui. E, assim, a gente acredita muito na formação que a gente teve no Brasil, né? Então, mostrar, fazer mesmo essa equação, né, de fazer valer cá em Portugal também. Não vamos desistir. Aí eu estava vendo esses dias ali, na sexta-feira precisamente, né? Foram muitos acontecimentos, mas na sexta-feira eu assisti ali o seu discurso da posse, né, do 18º plenário do Conselho Federal de Psicologia, o discurso da cerimônia. Então, assim, foi muito rico, deu para sentir ali um pouquinho, né, de tanto que aconteceu nesses 3 anos ali que você ficou como presidente, mas o sentimento, né, de dever cumprido, de entregar para o Pedro Bicalho, agora atual presidente, esse pacote que é o CFP, e é um pacote de presente, eu acho, né? Porque muita coisa aconteceu, a pandemia pegou todo mundo, mas eu acho que vocês conseguiram trabalhar mesmo assim, né, com muitos movimentos, conseguiram acompanhar talvez até mais do que presencial, né? E assim, para mim ficou esse fechamento de muita emoção, de muito trabalho e de dever cumprido. Mas eu gostaria de saber de você, como é que foram esses 3 anos para você, as coisas que você enfrentou dentro do CFP, onde você acha que conseguiu se desenvolver mais ali no ganchinho que você pegou para trabalhar, enfim, como foram esses 3 anos de trabalho junto ao CFP? Patrícia, eu não sei se algum dia a gente vai conseguir dizer exatamente o que foram esses 3 anos, né? Mas a gente começou, né? Tinha uma gestão ali, eu vinha da gestão anterior, só que eu estava ali enquanto vice, mas já fazia assim a coordenação das APAFs, das plenárias, já era um trabalho que eu fazia. Mas quando a gente assumiu, eu assumi enquanto presidente, a gente fez imediatamente. Foi em dezembro de 2019, e aí nós fizemos em seguida o planejamento estratégico em fevereiro, estávamos assim com uma super expectativa de trabalhar, mas a gente já sabia que não ia ser muito fácil, porque nós assumimos o plenário quase que junto com o governo Bolsonaro aqui no Brasil. E aí vinha por parte do governo, que estava, aquele atual governo, que é o que está se despedindo agora em dezembro, ele tinha muitas falas de oposição mesmo ao Conselho Federal de Psicologia. Eu me lembro que tinha um discurso do presidente Bolsonaro, quando ele se elege, que ele fala nominalmente ao Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tinha uma expectativa de que seria uma gestão dura, de que seria uma gestão difícil, de que não seria uma gestão fácil. Agora, quando a gestão começa, a gente faz ali o planejamento estratégico, e tem a segunda reunião presencial do plenário, né? A gente reuniu presencialmente em janeiro e reuniu presencialmente em fevereiro. Quando chegou no dia 16 de março, então, o decreto de pandemia que fez com que tudo tivesse que funcionar online. A gente tem, sim, talvez as pessoas não saibam, eu sempre falo isso, né? Assim, a psicologia brasileira talvez não, é a maior psicologia do mundo em termos quantitativos, mas é também a maior psicologia do mundo em termos organizativos. Nós temos uma psicologia muito organizada. E o CFP é uma mega estrutura, assim, a gente sabe disso quando está fora, mas quando está dentro a gente sabe que aquilo ali é uma mega estrutura, tem uma potência muito, muito importante. Então, colocar aquela máquina inteira para funcionar de maneira remota não foi uma coisa fácil. Mas a gente precisou fazer aquilo tudo ali muito rapidamente, deu tempo nem para pensar. Eu sempre me lembro que quando houve o decreto de pandemia, então,
eu estava em casa e aí me ligam lá do CFP dizendo assim, Ana, e agora? Tem muita gente perguntando o que vai como é que vai fazer, de que jeito vai fazer, e você precisa dizer alguma coisa. Afinal, eu era presidente, né? E aí eu me lembro de ter gravado um vídeo naquele momento e ter dito assim, olha, a gente está aqui, é um momento de pandemia, eu não sei exatamente o que nós vamos fazer, mas quero dizer a vocês que nós estamos aqui, que nós vamos fazer. Era um vídeo para dizer à categoria, olha, sou eu a presidente, eu estou aqui, eu vou assumir essa responsabilidade para mim e vai dar certo. Naquela época, a gente não tinha certeza de absolutamente nada, mas acho que era importante, naquela situação, fazer com que a categoria percebesse que existia uma pessoa por trás daquelas máquinas, de uma pessoa que não tinha muita certeza de nada, mas que tinha uma disponibilidade muito grande de poder trabalhar. Eu acho que essa foi uma característica muito importante da nossa gestão, uma transparência muito grande. Então, a partir daquele momento, a gente estava ali cotidianamente em diálogo e em contato com a categoria. Nós começamos a procurar saber onde os psicólogos estavam com mais dificuldade, os psicólogos da linha de frente, os setores, que lugares, e aí a gente começa, então, a fazer todo esse levantamento, a preparar um monte de lives, chamando especialistas naquelas áreas, a trabalhar com o pessoal das emergências e desastres. A gente começa ali naquele momento uma série de ação que faz, que chega na categoria, que faz com que a categoria perceba que mesmo à distância, que tinha um pessoal ali fazendo as coisas acontecerem. E aí a gente produziu muita coisa, muita coisa. Nós criamos um quarto turno de trabalho, porque a gente estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada para dar conta, para que todas aquelas coisas pudessem acontecer. Precisamos deixar, o CFP tem uma média de 100 trabalhadores, esse pessoal precisou ficar remoto, a gente teve que providenciar condições de trabalho para essas pessoas trabalharem em casa. Então, foi um momento assim, bem complexo, mas aí a gente começou ali, junto com o Brasil, tentando se descobrir naquele processo remoto. Só que são 3 anos muito complexos, porque, além de um governo complexo que a gente tinha, e tem ainda até o dia 31, além de um governo complexo, um país absolutamente impactado pela crise sanitária, muitas pessoas desempregadas, perdendo emprego, a questão da fome, que volta com muita força para o nosso território, e na psicologia propriamente dita, como se não bastasse mais nada, a gente teve um outro problema, que foi a ADI dos testes psicológicos. Aqui no Brasil, nós passamos mais de 20 anos proibindo que pessoas não psicólogas comprassem testes psicológicos por força de uma resolução. Isso mostra a força do CFP, né? Como é que você, num país capitalista, proíbe a venda de alguma coisa por conta de uma resolução. Então, esse era um processo que corria no Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos. E ele poderia, Patrícia, ter aparecido em qualquer outra gestão, mas o Supremo decidiu julgar o processo na nossa gestão, na minha gestão. Então, você tinha pandemia, você tinha um país absolutamente em crise, você tinha várias coisas acontecendo, e nós ainda tivemos que lidar com a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que queria liberar, então, a venda dos testes psicológicos para pessoas não psicólogas. Isso exigiu do Conselho Federal um trabalho que eu nunca vou conseguir dizer o tamanho do trabalho que nos exigiu, porque a gente precisou rever quase todas as coisas em torno da avaliação psicológica. Era um movimento de conversa, de articulação, junto com o Supremo Tribunal Federal, para tentar convencer os ministros a mudarem os votos. Enfim, esse processo dura aí um tempo, agora ele está definido, está decidido, mas esse processo também acontece junto com todas essas questões que eu já tinha colocado, e aí é mais uma coisa que faz com que seja uma gestão assim extremamente desafiadora. Agora, a gente voltou em agosto do ano passado ao trabalho presencial e também a gente enfrentou muita dificuldade, porque, assim como no Conselho Federal, o Brasil teve essa dificuldade de voltar ao trabalho presencial, então os trabalhadores eles não tinham muita disposição para voltar para trabalhar presencialmente, eu precisei
ser muito incisiva para exigir que o CFP voltasse a funcionar presencialmente. E nós fizemos no último ano um intensivão de... Eu acho que foram 1 ano em 3, né? Assim, esse último ano, que começa com os 60 anos da psicologia, a gente percorreu o país inteiro, que aí foi uma coisa muito bonita de ver, né? Assim, todos os estados brasileiros ofereceram sessões solenes em reconhecimento à psicologia brasileira. Isso foi uma coisa assim, que me deixou muito emocionada, porque eram as casas legislativas, em algumas cidades, câmaras de vereadores, mas, no geral, em todos os estados, as câmaras legislativas reconhecendo essa psicologia como uma instância que contribui com a sociedade brasileira, que promove mudança na sociedade brasileira. Então, a gente percorreu o país inteiro para homenagear a psicologia, e foi algo assim muito singular. Eu sou muito grata à vida por poder ter vivido esse momento em nome da psicologia, ter representado a psicologia nesse momento. E é isso que você disse, Patrícia. Hoje, a minha sensação, o meu sentimento é de dever cumprido. Sabe aquela coisa de você sair sabendo que você fez tudo que estava ao alcance, que a gente tentou fazer tudo da melhor maneira possível, ver o reconhecimento das pessoas. Então, eu acho que a gente fez aquilo que... O Cortella tem uma frase que diz assim, né, que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, enquanto não tem condições melhores. Isso é um norte para a minha vida. Eu acho que o que nós fizemos no Conselho Federal de Psicologia nesses últimos 3 anos foi o melhor que a gente podia, nas condições que a gente tinha, enquanto não tinha condições melhores. E hoje o meu desejo é que eu acho que hoje eu entrego a psicologia para uma nova gestão com muito mais possibilidades, a psicologia para uma nova gestão num outro governo, porque a gente viveu muitos processos de retrocessos, de perda de direitos duramente conquistados, de um sucateamento muito grande de políticas públicas, um país devastado, devastado. E a sensação que eu tenho é que eu estou entregando o CFP para um novo plenário, mas com muita chance da gente avançar as coisas que precisam ser avançadas. Porque eles vão vir num governo que entende a importância dos direitos humanos, vão vir num governo que tem um compromisso de combate, de erradicação da fome. Então, que trabalha a perspectiva de políticas públicas, eu penso que é um outro momento da história da psicologia e desejo profundamente que seja um outro momento da história desse nosso país. Acho que o Brasil precisa e tem mais de 30 milhões de pessoas em condição de profunda miséria, que não precisa para agora, que precisa para ontem. É muito urgente que essas alterações sejam feitas. Então, hoje eu tenho uma esperança muito forte de que não só a psicologia, como todo esse nosso país aqui, de que ele vai para um outro lugar, para um outro patamar, e eu espero não estar errada. A gente pode acompanhar, né, mesmo à distância, mas deu para perceber um pouco de tudo isso que passou, né? Não só aqui, mas aí, né? Porque mesmo a gente, os brasileiros, né? Mesmo a gente estando cá em outro país, a gente não perde o contato com a raiz, né? Então, entre idas e vindas, alguém do grupo, como é que está lá, e fora os contatos, a gente também fica sabendo, né? Globalização é isso, né? Do que está acontecendo. E eu sempre digo que a psicologia é a profissão do futuro, né? Então, isso eu já dizia lá no passado, né? Não vou falar números porque senão eu não entrego, mas assim, há muitos anos atrás, quando eu tive o conhecimento do que era psicologia e comecei a fazer terapia para conhecer, depois entrei na universidade, enfim, eu já via que era a profissão do futuro. Eu acho que agora é mais do que nunca, né? Com tudo isso que você mencionou, essa pobreza, esse descaso
e muitas variações ali que aconteceram na vida do brasileiro, né? Do mundo inteiro, mas do brasileiro especificamente, em função de tudo que você acabou de mencionar, né? Então, assim, é a psicologia do futuro. E como você disse, para ontem, né? Porque agora vem crise climática para colaborar com as crises e a pós-pandemia, né? Com todas as sequelas que ficaram para as pessoas, em todos os sentidos, né? Físico, emocional. Então, assim, vamos em frente. Eu acho que a gente não pode abandonar aquele juramento que a gente fez um dia lá atrás, né? Na hora de pegar o canudo, que é de estender a mão para as pessoas, né? Como símbolo de solidariedade, né? Então, assim, outra coisa que eu queria saber, né? Voltando àquele discurso doído para mim ali da sua saída, mas a gente sabe que quando a gente termina, muitas coisas boas aconteceram e muitas coisas boas ainda vão acontecer, foi só uma passagem, né? Quando você olha de frente para trás, você consegue enxergar melhor tudo aquilo que fez e que aconteceu. E eu acho que isso não vai sair nunca da sua vida, da sua mente, da sua memória, né? Esses momentos de sucesso, de luta, de crise, de tudo que aconteceu. Então, eu queria saber, assim, como uma última questão, né? O que você deixaria como legado para os psicólogos brasileiros, tantos que estão fora do Brasil, né? Quanto os psicólogos brasileiros que continuam exercendo a sua função no Brasil. Legado, né? Legado. Eu acho, Patrícia, que em alguma medida a gente imprimiu um novo jeito de fazer gestão no Conselho Federal de Psicologia. Talvez esse seja o maior legado. Um novo jeito de fazer gestão no sentido de que, de um jeito, primeiro, valorizando tudo que já existe enquanto legado da psicologia brasileira. E o Conselho Federal de Psicologia é uma instância, um lugar que produz uma grande incidência da psicologia no Brasil. Acho que o Pedro anunciou, né, o ano que vem eles vão trabalhar a questão do aniversário dos 50 anos do CFP, né, do primeiro plenário do CFP, e acho que eles vão ter a oportunidade de evidenciar para a sociedade brasileira tudo que essa instância, tudo que essa autarquia é capaz de fazer. Foi capaz de fazer no decorrer de todos esses anos. Eu acho que a gente imprimiu um outro jeito de fazer gestão, um jeito dialógico. Você pensa assim, que passou toda essa pandemia e o que mais chamou a atenção na nossa gestão era um caráter de unidade. O Brasil é um país gigantesco, de extensão territorial enorme. Nós temos 26 estados do Distrito Federal e nós temos 24 conselhos regionais espalhados Brasil afora. Durante toda essa gestão, esses conselhos estiveram juntos. Patrícia, se você acreditar, toda santa sexta-feira eu tinha reunião com os 24 conselhos regionais. Toda santa semana, não tinha uma semana que a gente não se reunisse para discutir a psicologia. Imagina o que ia ser fazer semanalmente uma reunião de 25 pessoas, que era eu e mais 24, para poder escutar os problemas que cada estado estava vivendo, o que estava acontecendo, se tinha um problema de um estado que todos nós juntos poderíamos juntar para ajudar, para tentar melhorar, o que nós poderíamos fazer coletivamente. Então, acho que um marco muito grande dessa gestão é a implantação de um jeito dialógico de fazer as coisas. E essa característica de unidade, ela foi muito interessante. E aí tem um fator interessante para dizer assim, você acredita que quase por um pouco que acontece um fato inédito no Conselho Federal nas eleições desse ano, porque na eleição em que eu fui candidata a presidente, eram 5 chapas concorrendo ao CFP.
éramos eu e mais 4, nós éramos 5. Então, eu venci a eleição concorrendo com outras 4. Essa eleição, eles formaram uma chapa nos 47 do segundo tempo, como a gente costuma dizer, quase por um pouco que o CFP ia ter uma chapa única concorrendo à eleição, o que é um fator totalmente diferente. Isso talvez tenha a ver com essa característica de ter sido um momento de muita unidade para o sistema. Eu acho que essa unidade também possibilitou que a gente pudesse ter avançado e ter feito a quantidade de coisas que nós conseguimos fazer. Então, eu acho que, entre tantas coisas que eu poderia citar aqui, mas se eu tivesse que escolher uma, eu acho que essa gestão que nós terminamos agora, se ela deixa um legado, é um legado de dizer que a gente pode pensar a psicologia e deve pensar a psicologia de uma maneira absolutamente ética, de uma maneira absolutamente comprometida com seus valores, com seus princípios. Não existe possibilidade de sucesso fora de um compromisso ético. E eu acho que uma coisa muito, muito fundamental é a perspectiva de entender que a gente pode fazer todas as coisas de uma maneira dialógica, de uma maneira inclusiva, de uma maneira onde todas as pessoas sintam-se efetivamente partícipes. Então, a sensação que eu tive durante todo o tempo era uma sensação de unidade, e mesmo no sábado quando eu precisei encerrar, eu tive que fazer... a posse foi na sexta-feira e no sábado eu terminei a PAF, né? Então eu tive que fazer a PAF ainda o dia todo. Quando eu vejo todos aqueles conselhos regionais, todas aquelas delegações aplaudirem o meu trabalho, ficarem de pé para aplaudirem o meu trabalho, eu estou entendendo que eles estão falando desse sentimento de unidade, de ter sentido que é possível fazer gestão inclusiva, gestão onde todas as pessoas sintam que são parte daquele processo. E eu acho que uma outra coisa fundamental é a transparência. Sabe aquele vídeo que eu disse a você que eu gravei lá no começo, dizendo, eu não sei o que fazer, mas estou dizendo que estou aqui para fazer. É a mesma coisa que nós fizemos com a questão da ADI. É a coisa de sempre se dirigir para a categoria dos psicólogos e dizerem assim, olha, aconteceu isso, está acontecendo dessa forma, nós estamos fazendo desse jeito. É chamar todos os interessados para saber o que está acontecendo, de que forma está acontecendo. Então, eu acho que em alguma medida, as pessoas também sentiram que tinha algo muito transparente. Aí eu não estou nem falando da transparência dos órgãos de controle, porque isso o CFP já faz há muito tempo, nós temos portal da transparência, todas as pessoas podem acompanhar toda a movimentação do CFP, quem faz o quê, vai para onde, ganha quanto, de que jeito, tudo isso já está suficientemente explicitado no portal da transparência, mas eu estou falando dessa outra transparência, que é uma transparência e um acolhimento na perspectiva de vem cá, vamos fazer gestão juntos, né? Vamos compartilhar, vamos fazer esse poder um poder compartilhado. Então, eu sinto, e aí, como eu disse para você, tive a oportunidade de viajar esse país inteiro nesses últimos 3 anos. Aliás, no último ano, porque nos outros 2 a gente estava parado sem poder fazer nada, né? Estava trancado em casa sem poder viajar por conta da pandemia. Mas esse último ano eu pude estar no Brasil inteiro e fiquei realmente muito gratificada de poder ter escutado das pessoas esse reconhecimento. E aquilo de dizer assim que a gente deixa também um legado muito importante, que é o legado de fazer gestões mais diversas. Aquilo que você ressaltou, que eu dizia, né? Não é qualquer coisa você imaginar que são 19 gestões no Conselho Federal de Psicologia e eu ser apenas a 5ª mulher presidente do CFP. Isso é sério demais, porque nós somos mais de 80% de mulheres. E aí, cadê a mulher negra presidente do CFP, que não existe ainda, né? Então, agora, depois de 19 gestões, a gente elegeu um presidente que é gay. Mas, assim, é preciso que essa diversidade apareça nos lugares de poder. E aí eu acho que se tem um legado que essa nossa gestão também está deixando, é o legado de que esses plenários do Conselho de Psicologia, tanto do Conselho Federal quanto dos conselhos regionais, eles garantem minimamente essas representatividades.
É bonito quando a gente está na PAF que vê aquele sistema, e aí você já vê as pessoas pretas, você já vê os indígenas, você já vê as várias possibilidades de orientação e de expressão de orientação sexual, de identidade de gênero. E aí você entende que a psicologia está ensinando o país como é que você inclui pessoas. E aí, de alguma maneira, eu acho que esse é um caminho que não tem volta. Eu acho que a psicologia precisa refletir o país, assim, em que sentido, né? Precisa refletir essa diversidade do país. Então, não dá para você ter uma profissão de 80% de mulheres e quem exerce os lugares de poder serem sempre os homens. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente não pode, ela é urgente, e eu acho que nós avançamos muito no sentido de não permitir mais que seja diferente. Assim, essa coisa de que a gente precisa que os espaços de representatividade sejam, de fato, representativos. É preciso que as pessoas se identifiquem com esses lugares, com esses espaços, e eu acho que essa é uma característica que essa gestão ela também vai deixar como legado. E aí, se você pensar assim, eu sou uma mulher nordestina, o Nordeste é a segunda maior região do país em número de psicólogos, a gente só perde para o Sudeste. Então, o Sudeste tem o maior número de psicólogos, naturalmente, por causa de São Paulo, né? Então, o Sudeste tem o maior número de psicólogos, e em seguida vem o Nordeste. Você vê que é uma região com um grande número de psicólogos. E eu sou só a segunda, e eu sou a primeira mulher nordestina a ser presidente dessa autarquia. Então, os números eles gritam, eles estão dizendo ali que nós precisamos dar atenção para eles. E acho que essa discussão ela é um caminho sem volta, a gente não volta mais atrás. E aí uma coisa, Patrícia, que a emoção não deixou eu dizer, mas que eu tinha me preparado para dizer no discurso, porque eu achei que eu nem ia conseguir terminar o discurso, porque, enfim, é muito difícil, e é muito difícil. É uma sensação muito boa sair, mas é muito difícil sair também, porque a gente também sofre, mas é muito feliz nesses espaços. Eu fui muito feliz nessa gestão. Mas eu acho que nós, psicólogas, nós mulheres, psicólogas brasileiras, a gente vive num país ainda que violenta muitas mulheres. Enquanto a gente está conversando aqui, quantas mulheres estão sendo violentadas? E aí eu acho que, em função disso, a psicologia, cada uma de nós, em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente tem que fazer disso missão de vida, né? Não dá para que a gente esteja em paz enquanto existirem mulheres sofrendo violência, qualquer forma de violência, qualquer tipo de violência. E acho que a gente precisa encarar isso com muita seriedade para que a gente, para que um dia isso seja uma coisa do passado, né? Para que a gente não tenha mais que fazer referência ao fato do perigo que é para todas nós ser mulher, né? Sair de casa achando que alguma coisa de ruim pode acontecer com a gente a qualquer momento, só porque a gente é mulher. Então, acho que a gente tem um caminho grande ainda pela frente, por isso a gente não pode descansar. Como dizia a minha avó, sei que não posso parar, nem sossegar, nem descansar, porque esse caminho, ele nos chama o tempo todo para que a gente possa continuar trabalhando para combater esses números que são tão vexatórios, que são tão indignos, né, para combater todas as formas de violência. E, Ana, como é que fica agora a Ana Sandra, sem o CFP? Resumidamente, eu sei porque, né, muitos planos, muitas coisas acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa, Patrícia, que eu acredito muito. Eu nunca fiz muitos planos, as coisas foram acontecendo na minha vida muito assim, porque eu sempre estava do lado dos bons. Minha avó dizia: olha, é junto dos bons que a gente se torna melhor. Mas eu sempre tive essa expectativa de estar disponível para ser útil e para contribuir naquilo que eu achasse que era possível contribuir de alguma maneira. Então, eu vim parar no Sistema Conselhos muito nesse movimento, que eu quero contribuir. E eu não queria ser só a pessoa que reclama, porque reclamar é tão fácil. Você fica na sua casa, sentada, assistindo TV e reclamando da vida, das coisas. E
né? Assim, então, eu queria não ser a pessoa que reclama, eu queria ser a pessoa que faz alguma coisa. E aí eu sempre procurei os lugares para fazer alguma coisa. Então, se todo mundo dizia que o conselho nunca faz nada, eu preciso, então, ir lá fazer, já que eu acho que o conselho não faz nada, eu preciso fazer, porque é fácil só dizer que não faz. Vai lá e faz melhor. É isso que você precisa, quando você quiser fazer crítica, vai lá e faz melhor. Então, o meu sentimento era esse. Se eu acho que precisa ser feita alguma coisa, tenho que ir lá e fazer. E aí, acho que foi essa perspectiva. O meu sentimento agora é de que preciso pensar também de alguma forma em mim, porque foram 12 anos ligados ao conselho, e eu deixei de fazer muita coisa, assim, de formação pessoal, preciso fazer um doutorado, porque não dava tempo você trabalhar, você está no conselho, não dava tempo fazer tanta coisa. Então, agora eu penso em investir ali na perspectiva de fazer um doutorado, mas assim, não quero deixar de servir nunca. Eu acho que nós estamos aqui nesse mundo para o serviço, e a gente precisa se colocar a serviço, à disposição, onde a gente puder ser útil, onde a gente puder contribuir. E eu estou nesse espírito assim de abertura para a vida, de abertura para a existência. Onde eu puder ser útil, onde eu puder contribuir, eu quero estar. E onde eu não puder ser útil ou onde eu não puder amar, eu também não quero me demorar. Então, a ideia é que eu estou aberta para o serviço, eu espero poder ser útil em outros espaços, colaborar de outras maneiras, enfim. Estou aberta para a vida, aberta para o mundo, para as possibilidades. Ana Sandra, muito obrigada mesmo por você estar aqui nesse bate-papo tão gostoso. Olha, assim, não tem palavras, eu acho que todo o meu sentimento eu vi nas suas palavras ali, né? Essa força de dar continuidade para uma profissão que a gente ama e que segue, né? Então, é só com amor mesmo que a gente consegue levar adiante todas essas propostas e essas dificuldades, né? Então, eu te agradeço muito pela presença, pela disponibilidade no seu primeiro dia de férias. E aqui a gente encerra os trabalhos da PBP por esse ano de 2022, para retomar apenas o ano que vem, mas a gente encerra com chave de ouro, né? Eu acho que não podia faltar essa nossa conversa, não podia faltar para as pessoas, os psicólogos que estiverem nos ouvindo, de saber, né, lá dentro da Ana Sandra, tudo o que aconteceu, né? Então, foi muita emoção, é muita alegria ao mesmo tempo, e um prazer imenso, e como diz cá em Portugal, obrigadíssima. Eu que agradeço, Patrícia, muita força aí na luta de vocês, tá? Muita força mesmo. E eu estou fora do CFP, mas à disposição para o que vocês precisarem, onde eu puder ser útil, se eu puder ser útil, pode chamar, é só chamar que eu estou disponível, viu? Com certeza, estamos juntas. Não vamos Obrigada, esquecer, não, obrigada. de você. Não é porque está aqui, não. Já está aqui no coração. Obrigada, viu, Patrícia? Abraço grande, boas festas. Forte abraço. Para você Feliz também. Natal para vocês, boas festas. Sucesso em 2023. Mais. Obrigada.